Pois bem, gostaria, antes de iniciar a palestra de hoje, dizer-vos que esta série evangelística é uma série que foi adaptada por mim próprio a partir de uma série feita pelo pastor Stephen Bohr. Uma série que em inglês tem o título Cracking the Genesis Code, que dei o título Descodificando o Código Genésico. Pois bem, ainda não há muitos dias, mais propriamente no dia 20 de fevereiro deste mês, o pastor Stephen Bohr, que foi um dos nossos convidados à primeira convenção do Geração Adventista em Missão, esteve aqui mesmo neste templo, em Aveiro, e lhe referi isso mesmo que iria fazer a partir de hoje esta série. Pois bem, sei que ele está a orar pelo sucesso desta campanha e muito me agrada saber que ele está connosco. Pois bem, antes de iniciarmos a palestra de hoje, nós vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos permites estarmos aqui reunidos em Teu nome e também virtualmente com muitos amigos que nos acompanham via internet. E neste momento, Senhor, ao iniciarmos esta grande caminhada através da Tua Palavra, começando no livro de Gênesis, nós Te pedimos, Senhor, a inspiração do alto. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo e Bom Espírito venha iluminar a minha mente, venha colocar na minha boca as palavras apropriadas para dirigir a apresentação da Tua Palavra e que esta possa ser não apenas entendida, mas igualmente aceite no coração de todos aqueles que nos ouvem. Te pedimos tudo isto no precioso e santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pois bem, ao longo de todo este seminário, que agora estamos a iniciar, vamos falar do primeiro livro bíblico, o livro de Gênesis. Este livro antigo tem despertado muito interesse nos anos mais recentes. De facto, de acordo com um artigo saído na revista norte-americana Newsweek, de 21 de outubro de 1996, milhões de norte-americanos estão a dirigir um novo olhar para este enigmático documento. O livro de Gênesis é um livro acerca de origens. De facto, a palavra Gênesis significa isso mesmo, Gênese, ou início, ou origens. O livro de Gênesis trata da origem do cosmos, os céus e a terra, mencionados logo no primeiro versículo do livro de Gênesis, em Gênesis 1:1. O livro de Gênesis trata igualmente da origem das plantas. O livro de Gênesis trata igualmente da origem do homem. O livro de Gênesis trata igualmente da origem da mulher. O livro de Gênesis trata da origem do pecado. O livro de Gênesis trata da origem da morte. O livro de Gênesis trata da origem da redenção. O livro de Gênesis trata da origem das nações. O livro de Gênesis trata da origem das línguas. O livro de Gênesis trata da origem de Israel. E, por último, mas não apenas, o livro de Gênesis trata igualmente da origem dos árabes ou das nações árabes. Estes são alguns dos inícios que nós encontramos no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, em absoluto contraste com os ensinos da teoria da evolução, apresenta-nos uma cronologia curta do planeta Terra. Não nos permite concluir que o planeta tenha milhões e milhões de anos, como é comumente aceite. O livro de Gênesis descreve-nos os primeiros 2500 anos da história deste nosso planeta. Um estudo cuidadoso do seu conteúdo revela-nos que foi escrito por Moisés aproximadamente 1500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo e descreve eventos que tiveram lugar aproximadamente 4000 anos antes de Cristo. Permite-nos assim concluir que a idade deste nosso planeta não é, como comumente suposto, de milhões e de milhões de anos, mas o tempo de existência deste nosso planeta se reduz aproximadamente a 6000 anos. Permitam-me dizer-vos de forma muito clara e frontal, desde o início deste seminário, que eu acredito plenamente que o conteúdo do livro de Gênesis nos descreve eventos literalmente históricos. Por outras palavras, o conteúdo do livro de Gênesis não é um mito, uma lenda, ou, como disse um famoso teólogo Karl Barth, uma saga, como alguns creem e afirmam. Mas o livro de Gênesis trata, sim, isso sim, de história literal. E tenho boas razões para acreditar na historicidade do livro de Gênesis, como mais à frente demonstrarei.
O livro de Gênesis contém em si mesmo a semente de todos os enredos da história humana, que depois encontramos ao longo da restante história bíblica, atingindo a sua plena maturidade no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Deixem-me ilustrar este ponto porque é um ponto crítico para nós podermos compreender o livro de Gênesis. Há uns anos atrás, nomeadamente há quase 9 anos atrás, eu e a minha mulher tivemos o privilégio de passar 4 meses na Califórnia, fazendo um curso de evangelismo. E durante a nossa estadia na Califórnia, que durou de julho a novembro de 2003, mais ou menos a meio da nossa estadia, nós tivemos o privilégio de podermos visitar um dos mais famosos parques naturais nos Estados Unidos e mesmo no mundo, o Yosemite National Park, ou o Parque Nacional de Yosemite. Pois bem, nesse parque natural existem as maiores árvores do mundo, que vós sabeis serem as sequoias. Pois bem, não é o único parque nos Estados Unidos que contém essas gigantescas árvores, mas é um dos parques que contém essas gigantescas árvores. Posso dizer que fiquei simplesmente impressionado, embora já tivesse visto fotografias dessas árvores, mas fiquei simplesmente impressionado quando pude estar realmente em frente destas árvores. Lembro-me que algumas dessas árvores que tinham sido cortadas, não sei por que motivo, provavelmente estavam no risco de cair, pois bem, estava lá uma árvore caída, tinha sido cortada e não era das maiores, e a minha mulher estendeu assim os braços e mesmo assim estava longe de atingir todo o seu diâmetro. Temos uma fotografia sobre isso. Pois bem, já pararam para pensar que, por muito grande que possa ser uma sequoia, essa árvore começou exatamente por uma pequena semente? E que todas as árvores que há no mundo, ou melhor, todos os seres vivos começaram exatamente por uma pequena semente? Ou seja, podemos dizer que nessa pequena semente estava, por assim dizer, incluída toda a árvore que finalmente se foi desenvolvendo ao longo dos anos até atingir a sua plena maturidade. Deixem-me dizer-vos que se pensa que algumas dessas árvores tenham aproximadamente 3.000 anos. Já imaginaram 3.000 anos? Algumas atingem 100 ou mais metros de altura. São árvores gigantescas. Bom, quando nós estamos ao lado de uma dessas árvores, nós parecemos anões junto a essas árvores. Pois bem, já pensaram então que para que essa árvore existisse, tudo começou numa pequena semente? Podemos então dizer que, de forma codificada, pois bem, essa árvore já estava nessa pequena semente. Pois bem, de igual forma, meus amigos, o livro de Gênesis contém as sementes que crescem na Bíblia e atingem a sua plena maturidade no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. O livro de Gênesis contém, assim, em forma seminal, a Bíblia inteira. E quando nós compreendemos o livro de Gênesis, nós encontramos, por assim dizer, o código para nós compreendermos todos os restantes livros da Bíblia. Uma das questões que frequentemente se levanta sobre o livro de Gênesis é se este livro realmente é história, como eu afirmei que acredito ser, ou se é um mito. Pois bem, deixem-me dizer-vos, e agora recordando um bocadinho da história, que até ao início da Era do Iluminismo, ou também conhecida como a Era da Razão, no século XVIII, na Europa, o livro de Gênesis era considerado pela esmagadora maioria dos teólogos, dos homens religiosos e até por cientistas, como sendo uma história confiável dos primeiros 2.500 anos de história. E por falar em cientistas, por exemplo, recordo-me de Isaac Newton, que todos nós conhecemos como um cientista, mas sabem que Isaac Newton, para além de ser um cientista, foi igualmente um grande estudioso da Bíblia e, em particular, de 2 livros proféticos da Bíblia, que nós iremos também abordar ao longo deste seminário, os livros de Daniel e Apocalipse. Pois bem, mas desde essa era do Iluminismo, ou era da razão, pois bem, a maior parte dos teólogos, cientistas e historiadores começaram a olhar para o livro de Gênesis, particularmente os capítulos 1 a 11, como sendo uma lenda, um mito ou uma saga, como já disse. Hoje em dia, infelizmente, a maior parte dos comentários sobre o livro de Gênesis, ou seja, a maior parte dos comentários feitos por, eu tenho que dizer, supostos eruditos bíblicos, pois bem, vão na direção de considerar o livro de Gênesis, ou pelo menos os seus 11 primeiros capítulos, como sendo mito, lenda ou saga.
Muitos poucos comentários acreditam que as histórias mencionadas no livro de Gênesis são realmente verídicas do ponto de vista histórico. Por exemplo, alguns desses comentadores afirmam que a história de Eva e da serpente foi escrita para explicar a razão pela qual as pessoas têm medo de serpentes. De acordo com muitos outros eruditos, e eu ponho eruditos entre aspas, a história de Caim e Abel foi escrita para explicar a origem da rivalidade entre irmãos. E a história da Torre de Babel foi inventada para explicar a razão pela qual as pessoas falam tantas línguas diferentes. Contrariamente ao que esses supostos eruditos e teólogos acreditam, as histórias do livro de Gênesis não foram escritas para proporcionar respostas triviais a questões igualmente triviais. Os eventos escritos no livro de Gênesis estão profundamente enraizados na história e têm o propósito de responder a questões profundas da experiência humana. Neste seminário, nós iremos estudar as razões pelas quais o livro de Gênesis deve ser entendido como descrevendo eventos históricos que tiveram lugar num espaço e tempo literais, e não apenas como meros pensamentos criados a posteriori que surgiram para explicar as razões pelas quais as coisas existem hoje. Vamos descobrir ao longo deste nosso estudo que existe uma ligação íntima e uma fantástica harmonia entre o livro de Gênesis e o resto da Bíblia. Uma harmonia que eu acredito não pode ser explicada como sendo uma mera e simples coincidência. É digno de nota que os autores do Novo Testamento, sem exceção, compreenderam o livro de Gênesis como sendo história literal. Pois bem, quando nós pomos em causa a historicidade do livro de Gênesis, não apenas estamos a impugnar a credibilidade de Moisés, que foi o seu autor, mas igualmente a credibilidade de Pedro, de Paulo, de Estevão, de Lucas e até do próprio Jesus Cristo. Tomem nota, por exemplo, da seguinte lista parcial, e é apenas uma lista parcial de histórias que são referidas como sendo história genuína no Novo Testamento. Por exemplo, a criação. Lemos, por exemplo, e vamos ler alguns textos, no livro de Mateus, capítulo 19, livro de Mateus, no capítulo 19, e vamos ver aqui algumas palavras do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 19, e versículos 4 a 6. Jesus foi abordado por alguns líderes religiosos do seu tempo e, diz-nos o versículo 3, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E no versículo 4 encontramos a resposta de Jesus para eles. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne? Eu pergunto, onde é que Jesus foi encontrar estas palavras que citou textualmente? No livro de Gênesis, nomeadamente no capítulo 2 e no versículo 24. Pergunto, se Jesus citou estas palavras e nós entendemos que ele as citou como se referindo a um acontecimento histórico, mas se nós acreditamos que, pois bem, a historicidade do livro de Gênesis, e nomeadamente dos primeiros 11 capítulos, está posta em prática, então Jesus, pois bem, ele enganou-se ao citar estas palavras do livro de Gênesis. Então, sendo assim, Jesus não é confiável. E Jesus não é aquilo que afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1, e acredito que este texto é um livro, é uma epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo, em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1, nós lemos o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Bom, segundo o apóstolo Paulo, então, é lícito, é legítimo nós acreditarmos no relato da criação tal como encontramos no livro de Gênesis? Claro que sim. Por exemplo, o apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 1 e nos versículos 1 a 3, João, capítulo 1 e versículos 1 a 3, diz-nos o seguinte. João, capítulo 1 e versículos 1 a 3, diz-nos o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, fizeram os
autores do Novo Testamento referência a alguns eventos descritos no livro de Gênesis como sendo históricos? Certamente que sim. Por exemplo, no livro de Gênesis nós temos a instituição do sábado. Em Marcos 2:27 podemos ver igualmente esse texto. Jesus faz referência ao sábado que foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Podemos agora ir a Lucas capítulo 3, e ver algo muito interessante. Lucas capítulo 3, e aqui no capítulo 3 de Lucas nós temos uma genealogia. E agora eu pergunto, nesta genealogia de Jesus, que começa no versículo 23, e eu vou ler este versículo 23, Lucas 3, 23, lemos assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Pergunto, foi Jesus uma personagem histórica, sim ou não? Bom, hoje em dia ninguém põe em causa, pelo menos, a historicidade da personagem de Jesus. Bom, há diferenças de compreensão em relação àquilo que ele era. Pois bem, os crentes acreditam que Jesus era não apenas homem, mas mais do que homem, era o próprio Deus encarnado, e aqueles que não são crentes, obviamente, não acreditam em Jesus Cristo como sendo Deus, mas pelo menos admitem que Jesus foi um homem histórico. Pois bem, e aqui no versículo 24 continuamos a ler: e Eli de Matat, e Matat de Levi, Levi de Melqui, e Melqui de Joana, e Joana de José. E querem, por favor, ver como é que termina esta lista, esta genealogia? Vamos passar aos versículos 37 e 38. E Lameque de Matusalá, e Matusalá de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Malelel, e Malelel de Cainã. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Pergunto, Jesus e José, que são mencionados no início desta lista genealógica, foram figuras históricas? Se sim, o que é que nos leva a crer que as últimas pessoas aqui mencionadas, ou melhor, as primeiras da genealogia, não fossem figuras históricas? E, portanto, aqui, Cainã, Enos, Sete, Adão, são mencionados como sendo personagens históricas. Pois bem, Eva, que nos é relatado no relato da criação, também é mencionada no Novo Testamento. Venham, por favor, ver comigo 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 2, peço desculpa, 1 Timóteo capítulo 2, e vamos ver os versículos 13 e 14. Porque diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Reparem, o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? O apóstolo Paulo está aqui a falar de Adão e de Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Pois bem, será que para o apóstolo Paulo Adão e Eva eram figuras históricas, literais? Sem dúvida nenhuma que sim. Bom, deixem-me dizer-vos que pouco me incomoda quando ouço pessoas que não são crentes dizer que não acreditam no livro de Gênesis, porque para eles não acreditam em nenhuma parte da Bíblia. Mas incomoda muito mais ouvir pessoas que se dizem cristãs e que dizem acreditar na Bíblia e ao mesmo tempo dizer que não acreditam nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Porque uma coisa não pode existir sem a outra. Se nós colocamos em causa a historicidade dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis ou do livro de Gênesis no seu todo, nós temos que pôr em causa todo o restante da Bíblia. Simplesmente não faz sentido. Nós temos de ser coerentes, amigos. Portanto, se nós aceitamos duas uma, e creio que não há uma terceira opção, ou nós aceitamos a Bíblia como plenamente inspirada, e isso compreende os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, ou se não quisermos aceitar os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis como sendo inspirados, teremos que rejeitar em absoluto toda a restante Bíblia. Não há meio termo. Deixem-me dar-vos ainda alguns exemplos de histórias que vêm mencionadas no livro de Gênesis e que são referidas pelos autores do Novo Testamento. Por exemplo, o dilúvio universal e o personagem de Noé. Mateus capítulo 24. Aliás, não apenas o autor deste evangelho, Mateus, refere-se ao dilúvio e a Noé, mas ele está a citar palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 24 e versículos... Mateus 24 e versículos 37 a 39. Mateus capítulo 24 e versículos 37 a 39. Diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
Reparem, está Mateus e Jesus a citar algo que consideram como sendo histórico? Absolutamente que sim. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Alô? O que é que estamos aqui a ler? Noé entrou na arca. Trata-se de uma arca literal, sim ou não? Se não fosse uma arca literal, como é que Noé entrava lá dentro? Mas, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Diz aqui que o dilúvio os levou a quantos? A todos. Pois bem, alguns pensam que o dilúvio descrito no livro de Gênesis, pois bem, refere-se a uma pequena inundação ou, digamos, a um dilúvio mais ou menos local. De forma alguma. Porquê? Porque aqui o próprio Jesus está a dizer que o dilúvio levou a todos, ou seja, a todos aqueles seres humanos que estavam vivos e também os outros seres vivos, animais, tudo foi destruído durante o dilúvio. E mais, repararam que aqui Jesus faz uma ligação entre aquilo que aconteceu nos dias de Noé e aquilo que há de acontecer nos dias da vinda do Filho do Homem. E eu pergunto, se aquilo que foi nos dias de Noé não é digno de ser credível, ou seja, se não é algo que possamos acreditar, que legitimidade é que nós temos para acreditar nas palavras de Jesus quando ele se refere à sua segunda vinda? Se aquilo do passado não é verídico, então aquilo que está no futuro, ao qual Jesus ligou com o passado, então também não é verídico. Então, nesse caso, a segunda vinda de Jesus não é uma realidade, é uma ficção. Sérias implicações, amigos, quando nós pomos em causa relatos históricos do livro de Gênesis. Outro exemplo, Caim e Abel. Será que Caim e Abel são referidos no Novo Testamento, pelos autores do Novo Testamento? Claro que sim, venham comigo a Mateus 23. Mateus, capítulo 23 e versículo 35. Mateus 23, 35. Diz-nos assim, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo. Está Mateus a citar Abel como sendo um personagem histórico real, sim ou não? Claro que sim. Por exemplo, se formos a Hebreus 11.4, o que é que nós encontramos aí? O apóstolo Paulo também a falar de Abel como sendo um personagem histórico real. Hebreus capítulo 11 e versículo 4. Hebreus, capítulo 11 e versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Está este autor do Novo Testamento a referir-se a Abel e a Caim como sendo personagens reais? Sim ou não? Claro que sim. E mais, fala aqui de Abel como oferecendo um sacrifício, tal e qual está referido no relato que está no livro de Gênesis. Dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. E fala que Abel foi morto, tal e qual como o relato em Gênesis no capítulo 4. Por exemplo, em 1 de João, no capítulo 13 e no versículo 12, encontramos também João a referir-se a Caim como sendo um personagem real. Querem ver? 1 de João, capítulo 3 e versículo 12, lemos o seguinte. 1 de João 3, 12 diz assim: não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Referiu-se também, igualmente, o autor desta epístola, o apóstolo João, a Caim como sendo um personagem real? Claro que sim. Bom, mas se as histórias mencionadas no livro de Gênesis são lenda, mito ou saga, bom, então neste caso os autores do Novo Testamento não são confiáveis. E, portanto, não podemos confiar nos autores do Novo Testamento e temos que impugnar igualmente certas afirmações feitas pelo próprio Jesus. E se Jesus mencionou ou se referiu a acontecimentos escritos no livro de Gênesis como sendo verdadeiros, quando eles na realidade eram fictícios, então Jesus não é digno de credibilidade. Estão a acompanhar, sim ou não? Sérias implicações que isto tem. Pois bem, podia-vos mostrar, e vou apenas citar, por exemplo, algo que é referido no livro de Gênesis e que é mencionado igualmente pelos autores do Novo Testamento. Fala-nos de Enoque, Hebreus 11.5 e também em Judas 14 e 15. Fala-nos das nações na Torre de Babel, em Atos 2. Fala-nos de Abraão, em João 8, em Mateus 8, em Romanos 4, em Tiago 2, em Hebreus, em Atos, em Sara. Fala-nos de Ló, de Sodoma e Gomorra, em Lucas 17, em 2 de Pedro 2,6, em Judas 7. Fala-nos de Isaac, em Mateus 8, em Atos 7, 8, em Hebreus 11, 17. Fala-nos de Ismael, em Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31.
Fala-nos de Jacó em Mateus 8, em Lucas 13, 28, em Atos 7, 8, em Hebreus 11, 21. O Novo Testamento fala-nos de Esaú em Hebreus 12, 16. Fala-nos dos 12 filhos de Jacó em Atos 7, 8, em Apocalipse 7, 1 a 8. Fala-nos de José, que foi para o Egito, em Atos 7, 9 a 16, no discurso de Estevão. Fala-nos de Agar e de Ismael em Gálatas 4. Fala-nos de Melquisedeque, um personagem que era sacerdote, mencionado no livro de Gênesis e que é mencionado pelo apóstolo Paulo em Hebreus 7, 1 e 2. Fala-nos de Satanás e da serpente, mencionados em Gênesis 3. Isso vem mencionado no capítulo 12 de Apocalipse. Fala-nos do novo jardim do Éden, em Apocalipse 21 e 22, nos 2 últimos capítulos do livro de Apocalipse. Pois bem, creio que não restam dúvidas de que os acontecimentos descritos no livro de Gênesis são acontecimentos históricos literais. E como eu vos disse, temos fortes razões para poder acreditar na literalidade histórica dos eventos descritos no livro de Gênesis. Pois bem, para além da ligação que há entre o livro de Gênesis e o resto da Bíblia, nós encontramos várias disciplinas que são abordadas no livro de Gênesis. E, por exemplo, logo nos primeiros 11 capítulos, que são os capítulos mais colocados em causa, nós encontramos a maior parte dos assuntos que são estudados hoje nas universidades do mundo aí abordados, claro, em forma seminal, em forma ainda condensada. No livro de Gênesis, esses assuntos são encontrados apenas, eu diria, também na sua forma embrionária e são posteriormente desenvolvidos no resto de toda a Bíblia. Prestem atenção apenas à seguinte lista parcial. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1 e versículo 3, dá-nos a conhecer algo da física, uma disciplina científica que é estudada hoje nas universidades do mundo inteiro. Fala-nos também de teologia, falando de Deus como sendo o originador de todas as coisas. E por falar nisto, a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, a Bíblia afirma que Deus existe. Não se perde em raciocínios vãos, apenas afirma a existência de Deus. E é sobre esse axioma fundamental que tudo o resto é, portanto, construído ou apresentado. O livro de Gênesis introduz-nos também algumas formas embrionárias da cosmologia, para nós entendermos que todo o universo foi criado por Deus e existem realmente aqui pistas. Eu não sou propriamente um especialista nestas várias matérias que estou a mencionar, mas todos aqueles crentes que acreditam, que são cientistas e que acreditam na palavra de Deus, têm encontrado precisamente neste texto do livro de Gênesis, pois bem, pistas para o seu estudo e para a sua investigação. Por exemplo, temos as bases no livro de Gênesis para o estudo da cronologia, nomeadamente da cronologia do planeta Terra. Nós temos aqui também no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, o embrião do estudo da geografia, para nós compreendermos como é que a Terra era inicialmente e como é que se tornou. Nós temos no início do livro de Gênesis, por exemplo, as primeiras sementes para compreendermos a origem da botânica, como as várias espécies de plantas existiram. Não é que umas plantas derivem de outras plantas ou que umas plantas deem origem a outras plantas, mas é-nos dito no livro de Gênesis que Deus criou a cada planta segundo a sua espécie. Por exemplo, também nos é falado no livro de Gênesis sobre astronomia. Também nos é falado, temos as bases da zoologia para compreender que todos os animais que existem também foram criados segundo a sua espécie. Nós temos a origem da antropologia. Pois bem, eu tive aqui há uns anos atrás, quando tive a oportunidade de estudar psicologia na universidade, pois bem, uma das primeiras cadeiras que eu tive na faculdade de psicologia foi antropologia. Pois bem, toda ela baseada no conceito da evolução, da teoria da evolução. Pois bem, se nós quisermos ter uma percepção correta da verdadeira antropologia, temos que ir atrás ao livro de Gênesis. Temos também as origens da sociologia, compreender como é que houve os primeiros relacionamentos entre seres humanos criados por Deus. Temos a psicologia, a origem da psicologia, e por falar em psicologia, esta é uma área na qual me sinto mais à vontade para falar, porque estudei precisamente psicologia durante alguns anos na Faculdade de Psicologia. Pois bem, em Gênesis, no capítulo 3 e nos versículos 7 a 13, é-nos explicado a origem de fenómenos psicológicos como a culpa, a vergonha, o medo e a baixa autoestima. Porquê? Porque quando nos é dado o relato da queda de Adão e Eva, os primeiros sintomas que eles tiveram foi precisamente medo. Eles fugiram de Deus. E porquê que fugiram de Deus? Porque tinham um sentimento de culpabilidade, tinham vergonha, a sua
autoestima baixou consideravelmente. E deixem-me dizer-vos que, embora não tenha nada contra psicólogos ou mesmo psiquiatras, deixem-me dizer-vos que para os psicólogos ou psiquiatras, mesmo aqueles que se dizem cristãos e sobretudo esses que se quiserem resolver verdadeiramente os problemas psicológicos dos seus pacientes, têm que lidar com o problema do pecado, porque foi com o pecado que tudo se originou, nomeadamente isto que estou a acabar de vos referir. Por exemplo, nesse relato da queda de Adão e Eva, nós temos a noção de que assim que Adão e Eva pecaram, pois bem, começaram a culpabilizar-se um ao outro. Pois bem, o que é que nós seres humanos hoje fazemos? Quando nós cometemos uma falha, tentamos sempre encontrar um bode expiatório, como se costuma dizer. Onde é que nós aprendemos isto? Vem no nosso código genético, desde os nossos primeiros pais. Quando Adão foi confrontado pelo Deus, o que é que tu fizeste? E ele diz, bom, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto proibido e eu comi. Adão, em vez de assumir plenamente a sua cota-parte de responsabilidade, desculpou-se na mulher, ou seja, atribuiu as culpas a outro ser humano e indiretamente a Deus, porque foi a mulher que Deus lhe tinha dado. E quando Deus confrontou Eva, ela também se desculpou, fugindo à sua cota de responsabilidade, dizendo que a serpente a enganou e ela comeu. E reparem, nós temos aqui, nas desculpas que os nossos primeiros pais apresentaram, aquilo que se passa hoje com os seres humanos. Muito dificilmente os seres humanos gostam de reconhecer as suas faltas. Pois bem, eles normalmente encontram 3 bodes expiatórios. Um é o próprio Deus, outro é o próximo e outro é o diabo. Em relação ao diabo, deixem-me dizer-vos que há muitos cristãos que, pois bem, fazem do diabo o seu bode expiatório. Bom, deixem-me dizer-vos que é função do diabo tentar. Mas muitos dizem, bom, eu fiz isto porque o diabo me tentou. Bom, ele tentou, é verdade. E eu acredito plenamente nisso. Mas a responsabilidade última por ter caído em tentação é da pessoa, não é do diabo. Porque Deus nos dá o poder para nós não sucumbirmos à tentação. Quando nós sucumbimos à tentação, a responsabilidade última não é do diabo, é nossa. E, portanto, o livro de Gênesis, estava eu a dizer, dá-nos uma visão de como tudo começou. Quando olhamos hoje para a psicologia humana, nós podemos rever em cada ser humano o quê? O comportamento dos nossos primeiros pais. É incrível. Nós temos igualmente no livro de Gênesis, digamos, a parte que nos ajuda a compreender a geologia. Nós temos também, em forma seminal, em forma embrionária, o estudo da filologia, que é o estudo das diferentes línguas, e nós sabemos, através do livro de Gênesis, nomeadamente no capítulo 11, versículos 1 a 9, a origem das diferentes línguas no mundo. Temos também no livro de Gênesis, no capítulo 10 de Gênesis, pois bem, a forma seminal da etnologia, que nos ajuda a compreender as diferentes nações que surgiram no mundo. Temos a filosofia, em Gênesis 1 a 3, que providencia uma resposta clara, como o cristal, às 3 questões básicas da filosofia tradicional. E quais são essas 3 questões fundamentais da filosofia tradicional? De onde viemos, porque estamos aqui e para onde vamos? Pois bem, o livro de Gênesis providencia uma resposta a estas 3 questões fundamentais da existência humana. Mas deixem-me agora avançar um pouco mais e dizer-vos que o livro de Gênesis é, no fundo, a história de 2 sementes. Bom, como assim? Venham ver comigo, abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15. Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. E aí lemos o seguinte: logo após a queda dos nossos primeiros pais, de eles terem desobedecido a Deus, nós encontramos no versículo 14, vamos começar pelo versículo 14, para compreendermos que aqui Deus está a falar à serpente. Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Para quem é que Deus estava a dirigir-se? Estava a dirigir-se para a serpente. Mas depois, no versículo 15, Deus vai falar para alguém que estava por detrás da serpente, para alguém que tinha agido por intermédio da serpente. Ou seja, a serpente foi apenas um médium. E no versículo 15 nós lemos: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, que é a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu gostaria aqui de salientar que há aqui 4 elementos a destacar neste versículo 15. Há inimizade ou guerra,
há a mulher, há também a serpente e também há a semente. E nós iremos ver que estes 4 elementos estão presentes em várias partes da Bíblia que lidam com este conflito. Ou seja, nós temos aqui em forma seminal o grande conflito que depois se vai desenvolver ao longo de toda a história e que vai atingir o seu clímax, o seu apogeu, aonde, como já vimos, no último livro da Bíblia, ou seja, no livro de Apocalipse. Gostaria também de salientar que neste versículo 15 há 3 tipos de guerra ou inimizade. A primeira guerra é entre a serpente e a mulher, por a inimizade entre ti, o Senhor estava a falar para a serpente, e a mulher, ou seja, a inimizade entre a serpente e a mulher. Depois diz, esta é a primeira guerra, a primeira inimizade que há. Depois, a segunda inimizade aqui referida é entre a tua semente, ou seja, a semente da serpente, e a sua semente, que é a semente da mulher. Portanto, repetindo, há inimizade entre a serpente e a mulher, depois um outro tipo de inimizade, a descendência ou a semente da serpente e a descendência ou a semente da mulher. E por último, a terceira inimizade que é aqui referida é na última parte do versículo 15 que diz esta, que é a semente ou, segundo dizem algumas versões bíblicas, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Repito, 3 níveis de inimizade. Primeiro, entre a serpente e a mulher. Em segundo lugar, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E por último, entre o descendente da mulher e a serpente. E por falar em descendente da mulher, venham comigo ao Novo Testamento e vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre quem é este descendente da mulher. Vamos ao livro de Gálatas, capítulo 3, e vamos ler o versículo 16. Diz assim, ora as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Pois bem, outras versões dizem à sua semente ou à sua descendência. Não diz e aos descendentes ou às posteridades, como falando de muitas, subentendido posteridades, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é quem? Que é Cristo. Ou seja, há outra versão que diz, e ao teu descendente, que é Cristo. Quem é então o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente? É Cristo. Então, repetindo, Gênesis 3,15 fala-nos de 3 tipos de inimizade. Repito, a inimizade entre a serpente e a mulher, a inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, mas finalmente uma guerra, uma inimizade que existiria entre o descendente da mulher, que será Jesus Cristo, que iria esmagar a cabeça da serpente. Bom, deixem-me levar-vos a pensar no seguinte. Vocês acham que quando Deus se dirigiu à serpente e falou em primeiro lugar para o animal e depois logo a seguir para o ser que estava por detrás do animal, ou seja, e podemos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que aí nos é identificado quem é verdadeiramente essa antiga serpente, em Apocalipse no capítulo 12 e no versículo 9, diz assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Que linguagem é esta aqui do livro de Apocalipse? É a linguagem do livro de Gênesis. A antiga serpente chamada quê? Chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Pois bem, imaginem comigo o seguinte. Quando Deus disse para Satanás, porque ele estava a falar para Satanás e, entretanto, Adão e Eva estavam a ouvir. Alguns dizem que Deus fez uma promessa a Adão e Eva. Bom, isto é parcialmente verdade. Deus estava a falar para a serpente e, indiretamente, ao lançar a condenação sobre a serpente, indiretamente estava a apresentar uma promessa de esperança para Adão e Eva. Então, quando Deus disse à serpente que haveria de vir alguém conhecido como o descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente, eu pergunto, será que Satanás compreendeu que essa mensagem se referia a ele próprio? Oh, certamente que sim. E como iremos ver ao longo do nosso seminário e nas próximas palestras, pois bem, nós iremos ver que Satanás, a partir desse momento, deve ter colocado na sua mente como objetivo número 1, o quê? Que esse descendente da mulher pudesse vir.
Porque se ele ouviu dizer que se esse descendente da mulher viesse lhe esmagaria a cabeça, ele compreendeu claramente que isso era linguagem simbólica para dizer que o viria destruir. E então a prioridade número 1 a partir desse momento de Satanás foi quê? Foi impedir que esse descendente da mulher pudesse vir. E nós iremos ver que para podermos compreender não apenas o livro de Gênesis, mas toda a Bíblia, nós temos que ver ou compreender o livro de Gênesis e a Bíblia à luz de Gênesis 3,15, ou seja, à luz deste grande conflito entre Cristo e Satanás. Pois bem, mesmo através de um olhar rápido e superficial sobre o livro de Gênesis, revela-nos que o seu tema central gira à ideia deste grande conflito, ou entre, portanto, essas duas sementes, ou por vezes também ao facto de que essas duas sementes acabam por se juntar uma à outra, como iremos ver também ao longo deste seminário. Ou seja, houve momentos na história em que as duas sementes, ou seja, a semente da serpente e a semente da mulher, se entrelaçaram, se juntaram uma à outra. Reparem nos seguintes exemplos deste conflito que nos é descrito no livro de Gênesis. Por exemplo, em Gênesis 3,15, como acabámos de ler, temos o conflito entre a serpente e a mulher. Depois temos também o conflito entre a semente ou a descendência da mulher e a semente da serpente, como já referi. Temos também o conflito entre a serpente e a semente da mulher, ou o seu descendente. Mas depois, a partir de Gênesis 3,15, nós começamos a ter o desenvolvimento deste conflito. E sabem qual é a primeira vez no livro de Gênesis que nós temos por assim dizer, o primeiro capítulo desse desenvolvimento do conflito predito pelo Senhor em Gênesis 3,15? É logo no capítulo 4 do livro de Gênesis, onde temos a história de Caim e de Abel. Pois bem, nós vimos há pouco no texto de 1 de João 3,12 que Caim era de quem? O que é que lá vinha escrito? Caim era de quem? Do maligno. Encontramos nesse texto em 1 de João 3,12 referência a uma inimizade? Claro que sim. Encontramos indiretamente a referência a uma mulher? Claro que sim, que era Eva, a mãe dos dois. Encontramos referência à serpente? Pois bem, sim, maligno, que estava por detrás de Caim. Encontramos referência à semente? Claro que sim. Então, esse texto de 1 de João 3,12 mostra-nos que por detrás de Caim estava quem? Estava o maligno. E, meus amigos, deixem-me dizer-vos claramente que uma das razões para nós, ou um dos motivos que nos permite compreender claramente a razão pela qual Caim matou o seu irmão Abel, foi que ele pensou o seguinte. Pensem, quando ele viu Abel e Caim crescerem, bom, Caim era o primogênito, Caim e Abel, pois bem, vocês acham que quando ele observava o comportamento de Caim e quando ele observava o comportamento de Abel, ele via diferenças nos dois? Claro que sim. Quando ele olhava para o comportamento de Caim, ele certamente pensava, bom, este aqui é muito parecido comigo, este aqui está no papo, este aqui eu posso controlá-lo bem porque ele faz a minha vontade. Mas quando ele olhava para o comportamento de Abel, outra história. Ele via que Abel era diferente, ele via que Abel se deleitava em fazer a vontade de Deus. Ele bem que tentava Abel a fazer algo que fosse contrário à vontade de Deus, mas não tinha hipóteses. E então Satanás começou a pensar na sua mente, bom, será que provavelmente este será o tal descendente da mulher que virá esmagar a minha cabeça? Ou eventualmente será através deste que virá o descendente que virá esmagar a minha cabeça? Antes que isso aconteça, deixa cá ver se eu destruo. E quem é que vocês acham que estava por detrás de Caim quando este teve a vontade de matar o seu irmão? O texto que nós lemos há pouco em 1 de João 3,12 diz-nos claramente, era o maligno que estava por detrás, instigando Caim. E finalmente instigou a quê? A matar o seu irmão. E quando finalmente Abel estava morto, Satanás deve ter pensado, bom, Abel que era o único pelo qual o descendente poderia vir arruinar-me, pois bem, está morto. E Caim está do meu lado. Missão cumprida. Bom, enganou-se. Porque mais tarde, como nós iremos ver, no lugar de Abel, Deus suscitou um outro descendente, nomeadamente Sete. Ora bem, uma das formas pelas quais Satanás tem procurado ou procurou impedir o descendente de vir foi através de quê? Foi através de destruir esse mesmo descendente ou essa linhagem. Sabem que a determinado momento eu acredito que Satanás chegou à conclusão que se Abel não era o descendente, porque depois no lugar de Abel veio Sete,
Satanás começou a perceber muito bem que aquilo que Deus estava fazendo era preparando uma linhagem santa da qual viria eventualmente o descendente da mulher, ou seja, Jesus Cristo. Porque se havia alguém que poderia ser vencedor na luta contra Satanás, não era nenhum ser humano. A Bíblia diz-nos claramente que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum ser humano seria capaz de enfrentar a luta contra Satanás. Mas havia um que poderia, e esse um era Jesus Cristo. E Satanás procurava agora fazer tudo para que esse Jesus Cristo não viesse retirar-lhe o domínio que ele tinha usurpado das mãos de Adão e Eva. Pois bem, e por essa razão, porque ele não conseguiu destruir a linhagem, porque ele pensou assim, bom, se eu destruo este, Deus vai colocar logo outro para substituir, então o que eu vou fazer é tentar corromper a linhagem. E nós encontramos perto do capítulo 6 de Gênesis que então começa a haver uma corrupção entre as duas linhagens, ou seja, entre os descendentes da serpente, que eram os descendentes de Caim, e os descendentes da mulher, que eram os descendentes de Sete. E começa a haver uma mistura, um entrelaçamento entre estas duas sementes. E finalmente resultou numa corrupção generalizada do ser humano que terminou no dilúvio. Depois nós temos os progenitores de Abraão misturando-se com os deuses de Ur da Caldeia. Mais uma vez, aqui as duas sementes claramente identificadas. Depois nós temos em Gênesis 16 e 17 o conflito entre Isaac e Ismael. Pois bem, Isaac representando a semente da mulher, Ismael representando a semente da serpente. Depois, mais à frente, no livro de Gênesis, nós encontramos o conflito entre Jacó e Esaú, nomeadamente nos capítulos 26 a 32, e também nos fala em Gálatas 4. Depois nós encontramos também no livro de Gênesis a descrição do conflito entre Ló e os habitantes de Sodoma. E finalmente encontramos também um conflito entre José e os seus irmãos. Mas, para terminar, eu gostaria de vos indicar, queridos amigos, que o maior segredo que nós podemos extrair do livro de Gênesis é algo que ainda estou para vos revelar. E esse segredo é que o livro de Gênesis é não apenas um livro, como nós já vimos e asseguramos através de passagens do Novo Testamento, é um livro que é confiável do ponto de vista histórico, ou seja, o livro de Gênesis é um livro de historicidade plena, mas o livro de Gênesis é mais do que história. O livro de Gênesis é um livro essencialmente profético. Este é o grande mistério do livro de Gênesis. O livro de Gênesis que parece e é muito simples e direto e que pretende ser uma coleção de histórias curtas, entrelaçadas umas com as outras, que transpiraram durante os primeiros 2500 anos de história da Terra. Pois bem, há mais no livro de Gênesis do que meramente história. O livro de Gênesis tem uma dimensão muito mais profunda do que à primeira vista poderíamos pensar. Com efeito, e escutem bem o que eu vou dizer, cada história no livro de Gênesis é igualmente uma profecia. Este é o grande segredo do livro de Gênesis, que já estamos a abrir logo nesta primeira palestra desta série de palestras. O livro de Gênesis, cada história no livro de Gênesis é igualmente uma profecia. Por outras palavras, o livro de Gênesis é profecia. Escrita como história. Ou seja, as histórias do livro de Gênesis serão replicadas no futuro, mas numa maior escala. Bom, razão teve Salomão quando escreveu, há cerca de 3000 anos atrás, estas palavras que nós encontramos em Eclesiastes no capítulo 1 e nos versículos 9 a 11. Vamos ver Eclesiastes capítulo 1, versículos 9 a 11. Eclesiastes capítulo 1, versículos 9 a 11. Lemos aqui o seguinte: o que foi, isso é o que quê? Há de ser. E o que se fez, isso que se quê? Se tornará a fazer. De modo que, quantas coisas há novas debaixo do sol? Nada há novo debaixo do sol. E no versículo 10, ele faz uma pergunta, Salomão. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? E ele responde, já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança entre aqueles que hão de vir depois. Ou seja, basicamente aquilo que Salomão está a dizer é, bom, vós cuidais que existe alguma coisa de novo debaixo do sol? Pois bem, a minha resposta é não.
E se alguns duvidam de que não há nada de novo debaixo do sol, o problema não está no facto de que possa haver algo de novo, o problema está no facto de que já não há lembrança das coisas passadas. Porque se houvesse lembrança das coisas passadas, rapidamente e facilmente chegariam à conclusão de que não há nada de novo debaixo do sol. De modo que quando nós analisamos as histórias do livro de Gênesis, nós vamos compreender que essas histórias são, na realidade, profecias que nós iremos estudar ao longo deste seminário. Também em Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 15, repete aquilo que é dito no capítulo 1. Diz assim, Eclesiastes 3,15, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que se passou. Então, o que há de ser é algo que nós podemos ver naquilo que já aconteceu. E deixem-me dar-vos alguns exemplos de histórias do livro de Gênesis que são, na realidade, profecia. Deixem-me dizer-vos que, lamentavelmente, este profundo significado do livro de Gênesis é frequentemente passado por alto quando se estuda este livro. E vamos ver então alguns exemplos dessa dimensão mais profunda do livro de Gênesis e que são os seguintes. Por exemplo, Gênesis 3,15 encontra o seu pleno cumprimento em Apocalipse 12. Já lemos alguns textos de Apocalipse 12. Em Apocalipse 12 nós temos, por assim dizer, o grande conflito apresentado em forma condensada. É toda a história do grande conflito que é apresentado na Bíblia do princípio ao fim, condensado num capítulo. E aí, no capítulo 12, é apresentado o clímax daquilo que se iniciou em Gênesis 3,15. O Jardim do Éden, em Gênesis 2, é restaurado em Apocalipse 21 e 22. É interessante, já pensaram que nos 2 primeiros capítulos da Bíblia fala-nos de um Éden, e nos 2 últimos capítulos da Bíblia fala-nos de um Éden restaurado, e no meio está a história do pecado deste mundo? A Bíblia apresenta uma clara e perfeita simetria. Gênesis 1, 1 e 2 descreve a Terra como será, uma vez mais, durante o milénio descrito no livro do Apocalipse. Ou seja, tal como a Terra era no início, sem forma e vazia, e a escuridão, portanto, estava sobre a Terra, pois bem, o livro de Apocalipse diz-nos que no final, durante o período de 1000 anos aí descrito, nós iremos falar disto em pormenor numa das nossas palestras, pois bem, a Terra ficará no estado idêntico àquele que estava antes do início da criação. Muito importante aquilo que eu agora vou mencionar. Voltando a pegar no exemplo de Caim e de Abel. O conflito entre Caim e Abel é uma ilustração em miniatura da batalha final descrita no livro de Apocalipse como a Batalha de Armagedon. Batalha essa na qual o mundo inteiro manifestará o caráter de um ou de outro. Ou seja, nessa batalha final descrita no livro de Apocalipse como sendo a Batalha do Armagedon, em vez de termos 2 indivíduos, Caim e Abel, vamos ter 2 grandes grupos à escala mundial. E cada um desses grupos tem o caráter, ou reflete um grupo o caráter de Caim e o outro grupo reflete o caráter de Abel. A história do dilúvio que nós encontramos em Gênesis, nos capítulos 6 a 9, é, como já vimos, uma profecia acerca de eventos que terão lugar pouco antes do fim do mundo. Isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos afirmou. Estão a ver, ao estudarmos, pois bem, a história do dilúvio, nós ficamos com uma compreensão mais vasta para compreendermos os acontecimentos que tomarão lugar no mundo antes da segunda vinda de Cristo. Outro exemplo muito significativo, o chamado de Deus a Abraão para este deixar Ur dos Caldeus, que nós encontramos em Gênesis no capítulo 12, versículos 1 a 3, onde a antiga Babilónia estava localizada, porque essa cidade onde Abraão vivia, chamada Ur dos Caldeus, Caldeus é um sinónimo para Babilónios, esse chamado de Deus para que Abraão saísse de Ur dos Caldeus, escutem bem, é uma ilustração do chamado final de Deus ao seu povo para sair de Babilónia, da Babilónia espiritual referida em Apocalipse capítulo 18. E, portanto, quando nós compreendemos ou quando nós aprofundamos esse chamado de Deus para Abraão sair para fora de Ur dos Caldeus, nós compreendemos muito melhor o chamado que Deus vai fazer ao seu povo, não agora apenas a um indivíduo, mas a um grupo maior no tempo do fim. A história da queda da Torre de Babel tipifica a queda final da Babilónia espiritual mundial, referida em Apocalipse 14:8. Caiu Babilónia. É interessante que nos tempos de Babel, pois bem, os homens procuravam construir uma nova ordem mundial, ou seja, dominar o mundo a partir de Babel. Babel era, por assim dizer, a capital do mundo, onde a partir daí queriam dominar o mundo. Pois bem, no tempo do fim, estamos a assistir isso diante dos nossos olhos, há uma tentativa de construir uma nova ordem mundial, um novo governo mundial que dirige toda a Terra.
Mas assim como o projeto de Babel deu em nada, também o projeto da Babilónia espiritual descrita no livro de Apocalipse vai dar em nada, porque diz-nos o livro de Apocalipse que Babilónia cairá. É uma certeza. Mas, outra ilustração profética que nós encontramos no livro de Gênesis. Quantos anjos visitaram Abraão antes de destruírem Sodoma e Gomorra? 3 anjos. Em Gênesis, no capítulo 18, nos é dito que 3 anjos se aproximaram de Abraão. Um deles era um anjo especial, ou melhor, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois bem, antes de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas terem sido destruídas, Deus enviou 3 anjos para advertir o seu povo de que, pois bem, Sodoma e Gomorra iam ser destruídas. No livro de Apocalipse, nós temos 3 anjos que são enviados para advertir o seu povo de que Babilónia irá ser destruída, conhecidas como as 3 mensagens angélicas. A história de Isaac e de Ismael que nós encontramos nos capítulos 16 e 17 de Gênesis ensina-nos profundas lições espirituais acerca de 2 tipos de pessoas que existiram e que existem no mundo. Aqueles que vivem de acordo com o Espírito, simbolizados por Isaac, e aqueles que vivem de acordo com a carne, simbolizados por Ismael. Já viram o profundo alcance do livro de Gênesis? Por exemplo, a história da disposição voluntária de Abraão em sacrificar o seu amado filho Isaque, que encontramos em Gênesis 22, encontra a sua contrapartida em quem? Em Deus o Pai, que esteve na disposição de oferecer o seu próprio filho unigênito para morrer no lugar de quem? Para morrer no lugar de nós. E aquele animal que foi oferecido no lugar de Isaque, pois bem, representa igualmente ou tipifica Cristo que foi oferecido pelos nossos pecados. Estão a ver o profundo alcance e o profundo significado destas simples, entre aspas, histórias do livro de Gênesis e toda a dimensão profética associada a elas, quer em relação à primeira vinda de Cristo, quer em relação a acontecimentos que terão lugar no mundo antes da segunda vinda de Cristo? A experiência da escada de Jacó, como é conhecida, ou melhor, deveria antes ser conhecida como a escada do Senhor, em Gênesis 28, encontra o seu cumprimento em Jesus, porque em João 1,58 Jesus diz que vereis o Filho do Homem e anjos subindo e descendo. A história de Jacó e Esaú, em Gênesis 27 a 32, será finalmente cumprida quando o povo de Deus passar por um tempo de angústia, tal como Jacó passou, ou seja, a angústia pela qual Jacó passou no Vale de Jaboque tipifica a angústia que o povo de Deus passará no tempo do fim. A história de José é uma linda ilustração da vida de Cristo. José foi ter com os seus próprios irmãos e estes não o receberam. Eles venderam-no por algumas peças de prata. E Jesus veio para os seus e os seus quê? Os seus não o receberam, diz-nos o Evangelho de João. E Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata. Será que estas correlações são pura e simples coincidência? Claro que não. E há muitos mais paralelos que nós poderíamos ver entre José e Jesus nesta história. E, finalmente, o caráter dos 12 filhos de Jacó, que vem descrito no capítulo 49 de Gênesis, é figurativo dos que comporão os 144 mil no tempo do fim. Pois bem, meus amigos, muitas coisas nós podemos descobrir através do livro de Gênesis. E eu acredito que este seminário pode ser uma maravilhosa oportunidade para nós descobrirmos estas maravilhosas histórias e profecias contidas no livro de Gênesis. Pois bem, ficamos hoje por aqui e vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque estiveste presente no nosso meio esta noite e muito obrigado por nos ajudares a compreender, Senhor, que a partir do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós podemos compreender toda a restante Bíblia e, nomeadamente, os últimos acontecimentos que terão lugar neste mundo antes da Tua segunda vinda. Ó Senhor, que Tu nos motives para que possamos vir, noite após noite, descobrir as maravilhosas verdades que nós podemos descobrir na Tua Palavra e, em particular, no livro de Gênesis. Tu te pedimos e te agradecemos no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.